Bom, esse processo, essa capacidade de adesão e coesão vai gerar outras propriedades, tá? Justamente essa capacidade que a água tem, justamente por causa da sua estrutura molecular, vai nos dar outras propriedades, tá? Uma delas aqui, a próxima, que eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, ó. A primeira que eu falei foi tensão foi solvente universal. A segunda, formada por moléculas polares. A terceira, adesão e coesão. E agora a quarta, eu vou falar sobre uma propriedade chamada de capilaridade. Tá, gente? Capilaridade, gente, vem de capilar, tá? Capilar vem de cabelo, tá? Se eu imaginar que vias, tubos, ductos, tá? Extremamente finos, são colocados dentro d'água, há uma tendência da água subir por essa via. Tá? Seja um tubinho fino, seja um papel absorvente. Num papel absorvente eu tenho vários ductozinhos ali, ó, para justamente permitir o fluxo de água. São bem pequenos, tá? Mas ali dentro do papel, da estrutura absorvente, a gente tem esses ductos, esses canais, tá? E esses canais vão facilitar a subida d'água. Por exemplo, aqui, ó, imagine que eu tenho um recipiente. Nesse recipiente eu tenho água e eu coloquei um tubo capilar, um tubo de vidro bem fininho dentro d'água. Esse tubo, gente, olha só, foi colocado dentro d'água e vocês vão observar que a água ela vai tender a subir. Por quê? O que acontece? Quando a água sobe, ela adere à parede do vidro. Há uma adesão da água à parede do vidro. Em compensação, uma molécula de água que conseguiu subir por pressão, houve uma pressão que empurrou ela para cima, ela vai puxar consigo, graças à capacidade de coesão, outra molécula de água. Essa outra molécula de água vai puxar outra molécula de água, isso vai gerando uma pressão que vai empurrando esse sistema para cima. E ao mesmo tempo, quando esse sistema sobe, quem vai subindo vai puxando quem está atrás. A água, então, ela tende a subir nesse vaso, tá? E se esse vaso for aberto em cima, é possível que ela derrame, tá? Então, a água, ela preenche esse tubo acima do seu nível aqui, ó, no recipiente, preenche esse tubo e a esse processo de ascensão da água, mesmo contra a gravidade, em tubos relativamente finos, eu vou chamar de capilaridade. Tá? Isso é de extrema importância na gente. Pense que o sangue vai subir por vasos sanguíneos, como as veias, tá? E vão subir por capilaridade. Pense a água que sai das raízes das plantas para subir para as partes aéreas. Normalmente a água que evapora em cima gera uma pressão osmótica lá em cima, gera uma pressão, por acúmulo de soluto, já que a água evaporou, o soluto vai condensar e essa concentração de soluto vai estimular a subida da água por capilaridade, tá? Ela vai subir, isso foi questão do Enem, tá? O Enem falava sobre uma árvore, botava lá a árvore e dizia que a água subia. A subida se dá por um processo de capilaridade, mas não tinha essa opção. Ele perguntava o que é que fazia com que a água, o que estimulava a subida da água, e era justamente isso. O que acontece? A árvore estava aqui, os sais minerais, na hora que a planta transpirava, a água saía da planta, os sais minerais, o soluto de uma forma geral, tá? Se condensavam aqui nas partes aéreas, gerando um ambiente nas partes aéreas da planta mais concentrado do que lá embaixo, na raiz, tá? Bom, eu sei que por regra, por osmose, a gente vai falar desse assunto mais para frente, tá? Por osmose, todo ambiente com alta concentração de soluto puxa água do ambiente de menor concentração. Tá? Isso vai gerar uma pressão osmótica, isso é osmose, tá? É por isso que a água do mar, quando as nossas células estão dentro da água do mar, elas tendem a desidratar, porque o ambiente que tem muito sal,
puxa água, atrai água. Essa água então vai subir. Mas o que gerou primeiro esse ímpeto para a água subir? O que impeliu a água de subir? Essa saída de água que eu vou chamar de transpiração, tá? Houve uma transpiração. Só que ele poderia fazer várias perguntas sobre isso. Ele poderia te perguntar o que é então, qual o mecanismo, qual o processo físico que fez com que a água subisse? É um processo de capilaridade. Ok, gente? Ficou claro aqui o que é capilaridade? Vamos para cá. Bom, falando de outra propriedade ainda envolvendo a questão da coesão da água, das moléculas de água, tá? A gente vai para uma nova propriedade, a quinta propriedade, que é a propriedade, gente, olha só, da água, que a gente chama de alta tensão superficial, tá? A água tem uma alta tensão superficial. O que é que isso quer dizer? Que na superfície da água eu tenho um reservatório, seja uma piscina, seja o rio, seja o mar, tá? E quanto maior, mais tranquila for essa água, quanto mais calma for essa água, maior a tensão superficial, tá? Eu vou observar que as moléculas de água se aglomeram de maneira mais intensa no ambiente de mudança do estado líquido para o estado gasoso, que é o ar. Eu tenho uma maior atração entre as moléculas de água. Isso permite, por exemplo, que as folhas boiem na água, que uma gilete, se for colocada deitada, ela consiga boiar na água, tá? Mas se eu botar a gilete em pé, ela perfura, Daniel. Ela afunda. Por quê? Por causa da pressão, gente. Ó, eu sei que a pressão é igual a força sobre área. Ó, um pouquinho de física aqui para a gente poder imaginar o seguinte. Se eu boto a gilete deitada, perceba que a área que ela vai ocupar é maior. Se esse valor de A for muito grande, esse valor da pressão diminui. Área e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Mas se eu diminuir esse valor do denominador, que é o valor da área, olha só, eu vou aumentar a pressão. Eu vou apenas aplicar força sobre uma área, sobre um ponto, e isso vai fazer com que isso afunde. Ou seja, eu aumentei a pressão, quebrando a tensão superficial. Deu para entender, gente? Olha só. Professor, entendi. É por isso que quando a gente vai pular na água, a gente não pula assim de barriga. Porque isso vai gerar dor, isso vai bater, a água vai subir, vai encontrar resistência, porque a área está muito grande e a pressão diminui. Eu vou pular de ponta para, seja em pé, seja de cabeça, com os braços esticados, tá? De ponta para eu conseguir diminuir a área de contato e aumentar a pressão, facilitando a quebra da tensão superficial. Perfeito, tá? Isso aqui, gente, vai garantir, vai permitir que alguns insetos consigam se manter em cima da água sem afundar, que o lagartinho consiga atravessar um rio correndo sem afundar. Isso vai, olha só, garantir que algumas coisas consigam boiar em cima d'água a partir do momento que não quebram a tensão superficial. Fantástico, né? E isso se dá por quê? Porque a coesão das moléculas de água entre as moléculas de água é maior na superfície, gerando uma alta tensão superficial. Beleza? Bom, eu vou então para mais uma propriedade, tá, gente? Mais uma. Deixa eu apagar aqui essa daqui, para a gente botar a nossa sexta e penúltima propriedade, tá? Antes de acabar essa aula, que é justamente a água, ela tem, um alto calor específico, tá, gente? Bom, gente, em física, o calor específico é a quantidade de energia necessária para levar 1 grama de uma determinada substância à temperatura de 1 grau Celsius. Com certeza vocês já estudaram em calorimetria essa fórmula Q é igual a mc delta θ, que é a variação da temperatura, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da calorimetria, a quantidade de calor é igual a massa vezes caloria
vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. Se eu botar tudo isso em função de C, que é o calor específico, eu vou ter que Q vai ser igual a M vezes delta θ. Ah, quem não gosta de física, quem não entende física, está falando, não estou entendendo nada, calma. Quando vocês forem estudar calorimetria em física, vocês vão estudar isso. Eu só quero mostrar uma coisa, tá? Se eu for botar as unidades, eu vou observar o seguinte, ó, que a quantidade de calor no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é dada em caloria, tá? A massa é dada em gramas. Ah, a massa é dada em quilograma. Não, gente, isso é lá na dinâmica, lá na mecânica, né? Quando a gente está falando lá de leis de Newton, a gente usa quilograma, a massa em quilograma. Aqui a gente usa em grama. Aqui eu estou falando de termologia, calorimetria, tá? E a variação da temperatura é dada em graus Celsius. Beleza? Então, ó, o que é calor específico? É a quantidade de calor necessário para elevar 1 grama de uma determinada substância à temperatura de 1 grau Celsius, tá? Por isso que a gente diz que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama, 1 caloria por grama, graus Celsius, tá? É muito alto, é um calor específico imenso, ninguém vai chegar a esse calor específico. Se você está lá na praia, você percebe que a areia se aquece mais rápido do que a água do mar. Isso quer dizer que o calor específico da água do mar é maior que a areia. Não, Daniel, mas se a areia aquece mais rápido, o calor específico dela não é maior? Não. O calor específico, ele vai servir para a gente saber, para a gente medir a capacidade que um corpo tem de trocar calor com o meio. Tá? Ou seja, quanto maior o calor específico, mais a dificuldade de ganhar e perder calor. Tá? Então, se a água tem um alto calor específico, ela demora muito para aquecer. Isso é de extrema importância. Eu estou aqui, Daniel, ó, fazendo atividade física, estou suando. A tendência natural é que o meu corpo tenda a aquecer, mas a água impede que meu corpo aqueça justamente porque ela tem alto calor específico. Ou seja, é regulação térmica. Beleza? Tá? Da mesma forma que se eu tiver um processo agora, ó, resfriar aqui o ambiente todo, começar a gelar, a água também vai ter dificuldade de perder calor, então ela vai segurar calor mantendo o meu corpo aquecido, tá? Então, ó, também regulação térmica, controle da temperatura. Pense numa cidade litorânea, vamos imaginar aqui a cena, tá? Vamos imaginar aqui a cena, certo? Bom, eu tenho uma cidade litorânea, todo mundo sabe que no litoral a gente tem duas situações distintas em relação a trocas de calor durante o dia e durante a noite. Aqui eu estou desenhando os prédios para ficar bonitinho aqui nossa cidade. Aqui eu tenho o mar, beleza? Aqui eu tenho o mar. Aqui eu tenho a cidade. Tá? Eu escrevi em inglês, city. Vamos lá. Bom, eu sei que os concreto, asfalto, areia da praia, tudo tem um calor específico relativamente baixo, tá? Então, da mesma forma que um pouquinho só de sol já aquece, deixa tudo quente, quando o sol se põe, ela resfria rapidamente. Tá? O mar não. O mar leva o dia inteiro para poder aquecer. Perceba que a cidade, durante o dia, eu tô com o sol aqui, ó, durante o dia, a cidade vai ser o corpo quente, tá? Porque todos esses objetos concretos, asfaltos, têm baixo calor específico. O mar vai ser o corpo frio, tá, gente? Então perceba que vai levar o dia inteiro para poder aquecer o mar e ele se tornar o corpo quente. Bom, eu sei que pela segunda lei da termodinâmica, eu sei aqui que o corpo quente, ele vai ceder calor para o corpo frio, tá? O calor então vai passar do corpo quente para o corpo frio. Esse fluxo vai permitir que eu amenize o calor da cidade, porque o mar vai ser um grande reservatório que vai receber esse calor e vai diminuir, vai gerar uma brisa, olha só, e vai diminuir justamente esse calor durante o dia, fazendo com que a cidade durante o dia fique com temperatura mais amena. Perceba o deserto durante o dia muito quente, porque não tem um mar para poder roubar esse calor da cidade, tá? Durante a noite o processo se inverte. Durante a noite,
O mar é o corpo quente, porque a água demorou o dia inteiro para se aquecer, alto calor específico. Depois, quando o sol se põe, ela continua aquecida, porque ela também tem dificuldade, assim como tem dificuldade de ganhar calor, de perder calor. E a cidade, por ter objetos de baixo calor específico, elas vão resfriar rapidamente quando o sol se põe. Durante a noite, a nossa seta muda de sentido e o mar começa a fornecer calor para a cidade, gerando temperaturas noturnas mais agradáveis, menos frio, tá? É uma coisa que a gente observa nos desertos quentes, tá? Durante a noite é gelado, gente. Por quê? Porque não tem grandes reservatórios de água fornecendo calor durante a noite para a cidade. Ficou claro, gente? Ok? Nossa última propriedade, para a gente terminar a nossa aula de água, é que a água, ela tem o sétimo aqui, ó, altos calores, latentes, ó, difusão e vaporização. O que isso quer dizer, gente? Ó, calor latente é o calor necessário para mudar o estado físico de uma substância pura, tá? Nesse caso aqui, ó, o calor latente da água a 0 graus, a nível do mar aqui, ó, a água ela vira gelo ou o gelo vira água a 0 graus, tá? A nível do mar, a água começa a entrar em ebulição, botei lá na panela para ferver a água quando chega a 100 graus Celsius. Perceba que eu tenho uma amplitude térmica muito grande por ter um alto calor latente de fusão e de vaporização. Eu vou garantir que maior parte do planeta a água esteja no estado líquido e isto é essencial para a vida. Ficou claro, galera? Gostou da nossa aula? Até a próxima! Beijo!